no desenvolvimento de uma relação duradoura? Afinal de contas, para a gente casar, precisa namorar, noivar, tem todo esse processo, não é? Para falar sobre isso, eu estou recebendo a psicóloga a doutora Aline Arruda, já está aqui comigo. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, prazer te receber. Obrigada. E aí a gente fica muito feliz em poder participar de um diálogo como esse a respeito de como construir um relacionamento saudável a partir do início. Porque é no início mesmo que a gente vai entender se vai para frente ou se não vai. Tem alguns sinais que a gente pode estar observando na pessoa para saber se realmente esse relacionamento vai dar certo? Tem muitos sinais na pessoa, inclusive em quem está começando, né? Tem sinais para as duas pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa vai começar um relacionamento, assim que descolou de outro, assim que terminou outro, às vezes ainda com traumas, com cicatrizes, com situações ainda que precisam ser resolvidas, é complicado você emendar em outro relacionamento, começar outro relacionamento com uma ideia quase inconsciente de agora vou curar, agora vou sanar, e aí já começa. Então, é preciso uma autoavaliação também para dizer assim, eu estou bem nesse momento para começar um relacionamento, porque às vezes as pessoas têm muito medo, por exemplo, de carência, de ficar só, e aí querem estar sempre com alguém, não importa como. Então, primeira situação é essa pequena autoavaliação. E aí, bem, conheci uma pessoa, né? Então, às vezes as pessoas estão deslumbradas com aquele primeiro momento, né? Então, tudo é muito bonito, as lentes cor-de-rosa, né? Isso! Agora está até na moda. As lentes cor-de-rosa com que se enxerga a paixão, ela acaba ofuscando alguns pontos importantes. Mas, por exemplo, essa pessoa te escuta, ela de fato se interessa naquilo que você fala, ela tem trocas, né, com esse conteúdo. A gente tem aquela ideia de que as pessoas precisam sintonizar em tudo ou que os opostos se atraem, não é bem assim, né? Tem uma música que diz que os dispostos se atraem. Exatamente, gostei. Eu gosto muito dessa colocação, porque quando a gente está no relacionamento, a gente tem que estar disposto para aquele relacionamento. E aí é por isso que no começo é muito importante. Às vezes, no começo, a gente incentiva muito, tem toda aquela disponibilidade, mas com o tempo aquilo ali vai caindo, vai criando uma rotina. É um risco para realmente a permanência do relacionamento? Sim, é um risco, né? Pense em um casal, por exemplo, que está há 15, 20 anos juntos, não é? O que geralmente se fala, né? Tem um autor chamado Steinberg que ele vai falar do amor realizado. O que ele geralmente vai apontar aí como um termômetro? Volte a fazer algumas atividades do início do relacionamento, né? Não precisa ser sobre gastar, sobre grandes coisas, mas ter aquele momento do casal. Isso é muito importante, né? Mas para quem está começando, o saber ouvir, a forma como essa pessoa te trata e principalmente te trata com os outros e quando vocês estão só. Porque às vezes tem aqueles sinaizinhos de desrespeito que a pessoa sempre pensa assim, é porque estava de cabeça quente, é porque tinha uma outra situação. E aí ele não é assim todo dia. Isso, e aí vai fechando os olhos para pequenos sinais de agressividade. Qualquer sinal de agressividade, seja desrespeito, seja moral, seja psicológica, porque às vezes as pessoas estão acostumadas a pensar agressividade só física. Exato. Mas a agressividade do manda a pessoa se calar. Isso, um tom de voz. Isso, do não querer que a pessoa se expresse, de não querer que a pessoa demonstre alguma fragilidade. Então, isso também é uma possibilidade que ela tem que ter aí um sinal de alerta, né? Hoje em dia a internet chama green flag, né? A bandeira verde para coisas boas, ou red flag, a bandeira vermelha para coisas ruins. Mas esses sinais, eles são importantes de você estar atento. Muito bem, pessoal, eu sei que tem muita gente já querendo participar do nosso programa. Não perde tempo agora mesmo, olha, manda a sua mensagem aí de áudio ou mensagem de texto pelo nosso WhatsApp que está passando aí na telinha, que a especialista está aqui para tirar todas as suas dúvidas. Tá, inclusive, com um problema aí no começo do relacionamento, tá com medo? Pois é, esse é o momento de você dividir com a gente essa sua ansiedade, essa sua preocupação, para a gente aqui te dar dicas de como você deve se posicionar no começo desse seu relacionamento. Então, aproveita o momento aqui, manda pergunta, tá? Tira a sua dúvida aí através do nosso WhatsApp. Agora, a gente sempre tem uma preocupação a respeito, assim, tem muita gente quando está no começo do relacionamento quer mostrar só seu lado positivo e obscura essa parte do lado negativo. E tem gente que se transforma só para poder conquistar. Na base da psicologia dos relacionamentos, até que ponto a gente pode desvendar, descobrir que a pessoa não é bem aquela que a gente está conhecendo?
Olha, a convivência sempre mostra, não é? Claro que você não vai começar dizendo assim, eu sou uma pessoa que vive deixando a toalha molhada em cima da cama, né? Mas é importante que você trate bem a pessoa, que você se sinta bem, né, na forma como você é tratado e que aos poucos você vá se sentindo confortável em estar bem com a pessoa. Hoje em dia, as pessoas vão para uma balada, uma festa, dormem juntos, no outro dia não lembra nem o nome da pessoa. Mas acha que isso é intimidade, né? E às vezes você está ali com mal-estar na barriga, solta um flato e morre de vergonha. Mas você está com uma pessoa que de repente saiu ali gases e vocês rirem disso, isso é muito mais intimidade, não perceptível de forma consciente, do que essa ideia de dormir com a pessoa tem intimidade, não é. Né? Então essa construção de laços de intimidade... E quanto mais natural, melhor, né? Isso, ela tanto serve para você mostrar qualidades, sem que isso fique parecendo que você está querendo ser soberbo, se exibir, e também mostrar dificuldades que você possa ter. Né? Agora, se uma pessoa tem situações que realmente merecem que você perceba e não esteja, é sempre, sempre bom ouvir os amigos. Sabe, às vezes um amigo, um familiar percebe, olha, aquela pessoa ali, sabe, e às vezes você não quer ouvir, não quer dar atenção. Exato, geralmente acontece isso, alguém avisa, olha, eu não gostei do jeito dele, eu não gostei do comportamento dele, ele fez isso e aquilo. Mulher, isso é coisa de sua cabeça. Porque a gente tá tão envolvido, tá tão emocionalmente ali na situação, que a gente não quer que os outros deem palpite ou apontem os possíveis defeitos, né, daquela pessoa que já deu a transparecer, mas a pessoa super apaixonada não enxerga isso, doutora. E geralmente os amigos, os familiares enxergam, né? Eles veem, porque ele vê que tem algo diferente, ele vê a forma como os amigos, né, veem a forma como aquela pessoa está tratando a outra, então é importante estar atento. Tá aí, olha, tem pergunta na telinha, o povo querendo interagir, vamos colocar aqui já a primeira pergunta no telão, vamos lá. Eu vivo em um relacionamento com o meu marido e eu não consigo ter relação com ele. Eu quero saber o que eu posso fazer. Olha que interessante, né? É um casamento aí, acho que mais baseado em cuidados, amizade, não sei. Não sei o que ela quis dizer com não consigo. Esse não consegue, ele tem a ver com dores na hora da relação, ele tem a ver com não há mais interação. Eu acho que essa parte de não há mais interação. Ela tenta ter relação com ele, mas não consegue. Olha, o diálogo é sempre importante. Isso. Né? Porque talvez ela esteja com uma questão, ele tem lá alguma questão. Então, sentar e conversar, o que está ruim, vamos tentar de novo. Sabe, a gente faz muito aquela analogia do carro, né? Se você está com o seu carro, que você teve trabalho ali para conseguir comprar tudo e aí o carro acaba a gasolina. Você não desce do carro e abandona o carro. Você vai atrás de um mecânico, de um posto de combustível para tentar sanar o problema do carro. Assim a gente deve pensar também os relacionamentos. Hoje se fala muito nessa questão de Bauman, né, dos relacionamentos líquidos, dos afetos líquidos. Algo não dá certo e a pessoa já quer pular fora, já quer tentar, achando que o outro relacionamento vai dar certo. Então a gente tem que parar, conversar, ver o que não está dando certo, colocar o seu ponto de vista, ouvir o ponto de vista do outro, porque às vezes quando a gente vai ouvir já quer rebater, não é só exatamente, mas tem que ir buscar, realmente esse diálogo é muito importante. Agora é não demorar a essa questão acontecer, porque o que é que mantém um casamento, né? O casamento é uma relação de duas pessoas ali, é baseado na amizade, mas sobretudo sobre a parte sexual, até porque se não tiver isso, não é marido e mulher, não é um casal. O casal, ele só se transforma, só se é realizado através da relação sexual. Porque fora isso é ou um amigo, ou alguém que você gosta muito, é afetividade, é carinho, mas não vai ser marido e mulher, não vai se transformar ali no casal. Então, se está acontecendo esse tipo de problema, ela não pode estender muito tempo ali, ficar com coisas na cabeça, pergunta ou não pergunta, não. Na dúvida é melhor perguntar, porque se estender muito vai esfriando. E um relacionamento, quando ele é frio, ele vai perdendo o interesse, deixa de ser importante, deixa de ser a principal coisa de sua vida, não é verdade? Isso. E se você conversar com pessoas que são casadas há muito tempo, todas elas vão falar que tiveram obstáculos, todas elas vão falar que tiveram dificuldades e que buscaram meios de superar, né? Isso é fundamental. Exatamente. Mantenham um diálogo, pessoal, no relacionamento de vocês. Parte do início, assim, de tudo. Tanto para ou finalizar, que é o que a gente não quer, mas para solucionar o problema. Vamos ao diálogo. E aí tem mais gente querendo participar aqui do nosso programa. Tem muita pergunta, doutor. Olha, tá cheio o WhatsApp, viu? Vamos lá. Vamos lá.
É verdade que o bom filho será um bom esposo? Geralmente sim. A gente escuta muito isso. Observe como ele é com a mãe, que ele vai ser um bom esposo. Na verdade, é uma construção, não é? A forma como você educa o seu filho. Se você educa para ser uma criança que vai respeitar, que vai tratar bem, que vai desenvolver empatia pelo outro, ou seja, se colocar no lugar do outro. E se essa criança vê exemplos em casa de como os pais se tratam, da questão do respeito, da questão do cuidado, ele vai buscar relacionamentos com esse perfil, né? De tratar bem a pessoa, de cuidar da pessoa. Inclusive, às vezes, escuto situações de que, por exemplo, a mulher tem ciúme do rapaz que trata bem a mãe, fica com ciúme da mãe. Eu digo, gente, olha, queira essa pessoa. Porque ele está tratando bem a mãe, ele vai tratar bem você também. Exato. É muito improvável que o contrário aconteça. Exatamente. Eu acho muito bacana a gente trazer essa observação, porque já aí, no começo do namoro, como ele apresentou a sua mãe, como ele apresenta a família, como ele se comporta com a família, já é um sinal, do jeito que a senhora colocou aí no começo da nossa entrevista, um sinal de comportamento, né? Se ele trata bem os familiares, ele há uma possibilidade de ser uma pessoa educada e de bom convívio social. Se é uma pessoa mais isolada ali, não tem bons amigos e tem atrito familiar, tem que ficar de olho nisso. Exatamente. Pois é, mais uma pergunta, vamos lá? Travou, foi? Então, olha, pessoal, pode continuar mandando, viu? Não se preocupa não, que a gente vai tentar colocar todo mundo aqui. Eu sei que tem perguntas relacionadas principalmente sobre, quando a gente tocou aqui agora no assunto da mãe, é a interferência dos familiares no começo do relacionamento. Até que ponto é saudável o tempo todo aquele elo deixar de ser só o casal para ser um conjunto maior de pessoas? Olha, é importante saber dar limites, né? Eu falei agora há pouco do filho que trata bem a mãe. Sim. Tratar bem, ter cuidado, mas não colocar a mãe dentro do relacionamento. Saber separar aí é muito importante. Então, às vezes, as pessoas na família querem opinar, olha, essa pessoa serve, não serve, e você escutar, e você avaliar, e você ouvir todos os pontos de vista, mas você ter cuidado para que essa interferência não atrapalhe no relacionamento. A gente vê aquele tradicional, a cobrança de começar a namorar, e começa a namorar a cobrança de casar, e a cobrança do primeiro filho, a cobrança do segundo filho, não pode ter 3 filhos. Então, a sociedade de modo geral, a família de modo geral, tem muitas cobranças que só o casal pode decidir como eles vão querer funcionar. Às vezes tem casais que decidem não ter filhos, e aí a família fica em cima. Como, isso. Né? Às vezes os casais decidem ter muitos filhos e adotar filhos e ter pets. E aí a família vem de novo interferir. Então, é importante que você escute, porque é importante ter rede de apoio, e a família é uma rede de apoio importante. A gente viu na pandemia como a gente teve um número significativo de mulheres que entraram no processo de depressão pós-parto, porque elas não tinham rede de apoio, elas não podiam ter outras mulheres ajudando, né? Então, ter esse filtro de conseguir ouvir, dialogar e participar a família, mas até certo ponto, porque as decisões de casal precisam ser tomadas pelo casal. Exatamente, olha, é o ponto-chave, pessoal. E traz outras demandas nisso aí, né? Aqueles relacionamentos que teve um relacionamento anterior e deixou um fruto, tem um filho ou tem uma filha, mas aí começou um novo relacionamento. Até que ponto essa interação com o filho, com a filha, ou seja, pode atrapalhar ou até mesmo como construir um relacionamento que já vem com um pacotinho, como a gente costuma dizer. Eu quero que você responda isso. Mas tem uma pergunta relacionada ao que a gente estava falando sobre a mãe, sobre os parentes e aderentes, como a gente costuma dizer. Pode colocar no telão. Vamos lá, ver se agora deu certo. Bom dia, vivi com uma pessoa há 20 anos, mas estamos separados. Temos 3 filhos e a mãe dele não gosta de mim, nunca gostou. E hoje, para voltar, ele me falou que tenho que conquistar primeiro a mãe dele, mas não depende só de mim. Olha aí, tá vendo? Quer dizer, né? É muito comum acontecer isso. É a coisa mais comum, inclusive, de acontecer isso. Veja, é uma história aí de 20 anos em que a mãe nunca gostou. É complicado ela dizer, ela vai me dar uma flor, ela vai conversar comigo, eu vou passar a gostar dela. Não é assim, né? Então precisa que os 3 sentem e conversem, né? E que se entenda que para eles viverem enquanto casal, viveram 20 anos, né? Então encontraram um jeito aí. Então, se ele quer voltar, né, que volte para ela enquanto relacionamento. Impor esse tipo de situação é complicado porque depende de outra pessoa, né? Então é importante que ele converse com a mãe, que leve a mãe para conversar, mas não deve ser condição única para que esse casal fique juntos. Exatamente. E o que eu acho aí nessa questão, aí claro, é minha opinião, eu quero que você avalie muito bem isso,
doutora, porque assim, esse marido ele precisa desconstruir, não é acabar ou finalizar, é desconstruir o primeiro núcleo familiar dele como filho, para passar a ser agora genitor, né, organizador de uma nova família, que é com a esposa. Porque existem vários núcleos familiares. O seu pai e a sua mãe tiveram você. Então agora é a sua hora de ter outros filhos, de ter uma esposa e de cuidar desse segundo núcleo familiar. O primeiro vira parente. O seu primeiro, que no caso é a mãe, o pai, irmã, primo, enfim. E agora você vai utilizar com o seu núcleo familiar atual, que é a esposa. Então, quando a mãe interfere muito e que o marido coloca a mãe no lugar da esposa, ele ainda não deixou o desmame. Exatamente. Ele ainda permanece naquele núcleo de situação de aconchego da mãe, então de ser filho. Então, ele ainda não está preparado para ser um marido. A gente tem que também entender isso e dizer as verdades. Se você não se desvincula de sua mãe para seguir a sua vida, é porque você não está preparado realmente de assumir a responsabilidade de ter um relacionamento. No caso dela, tem 20 anos. Pois é. E se em 20 anos ele colocou a condição ainda da mãe, significa que você não é prioridade, sim a mãe. Então tá na hora de analisar isso aí direitinho também. Não para findar a situação, mas de vocês começarem a amadurecer. Esse marido precisa também amadurecer o que é ser um marido de fato e o que é ter responsabilidade de um lar. Porque a mãe dele já construiu a vida dela. Agora é a hora dele construir com a esposa. Exatamente. Né? Tô errada? Relação de casal certíssima. Tem mais pergunta, pessoal. Vamos interagir aqui. A gente está na troca de experiências com o especialista, com você aí de casa. Aproveita esse momento. Tem mais pergunta. Vamos lá. Bom dia. Olha só o tamanho das perguntas, viu? O pessoal tá com tudo. Estou há 6 anos com o meu marido. Na frente dos outros, ele me trata com atenção. Já dentro de casa, ele nem responde algo que pergunto. E sempre diz que não escutou. E quando responde, é com aborrecimento, gritos, mau humor. E outra coisa, nem sinto vontade nem de dormir mais com ele. Nossa. Eita, meu Deus. Vamos resolver aí. Parece um casamento de fachada, né? Então, isso. De aparência. Aparência. Para os outros, trato bem e em casa, trato mal. Não escuta, responde com grito, aborrecimento. É muito sinal de que essa pessoa está desgastada desse relacionamento e só ela, ali tentou... Está firme ali para continuar. E aí ela chega nesse momento que ela diz, nem vontade de dormir com ele, mas eu tenho. Então, ou senta e conversa, analisa, vê o que está bom, o que está ruim, o que precisa ser mudado, o que precisa ser aceito, né? Porque a gente não vai encontrar pessoas perfeitas, a gente vai encontrar defeitos com os quais a gente possa conviver. Isso. Né? Então, o quanto cada um precisa ceder para que esse relacionamento aconteça ou repensar. Vale a pena ficar levando grito em casa? Vale a pena falar sozinha? Isso, exatamente. Sabe? Estar com uma pessoa que você não tem vontade mais de estar com a pessoa. Então, assim, os casamentos, eles passam por altos e baixos, né? Acontece muito isso. Tem pessoas que dizem assim, eu tô há meses sem dormir com meu marido, com a minha esposa, mas eu gosto muito dela ou ela gosta muito de mim, sabe? Então, a gente quer tentar e aí tentar fazer dar certo. Mas dessa forma que está... Eu sempre costumo dizer, você tem que colocar os lados positivos desse relacionamento. O que aqui me agrada e o que aqui me desagrada. Então, se o que desagrada tiver mais do que o que agrada, tá errado. Tem alguma coisa aí que não é para você. Mas tem mais coisas que te agradam. Coloque assim, eu sempre faço aquela lista das 10 coisas que eu mais gosto naquela pessoa. E aí, se eu consigo com facilidade dizer que tem 10 coisas ou mais que eu gosto, então realmente eu preciso analisar. Nem todo problema precisa vir à tona. Mas se tem mais coisa que eu não gosto, aí faz parte daquilo ali e não vai ter como mudar. Então, assim, o relacionamento também passa por desgaste. A gente sabe que nem tudo é maravilhas no começo. E aí é onde vem aquela pergunta, mas como que eu posso, durante todo esse período que eu estiver me relacionando, eu fazer com que seja flores o tempo todo? Não no sentido de dizer assim, tô enfeitando, tô colocando aqui algo que é fantasioso demais. Não, mas para que seja agradável. Não é agradável a gente trabalhar todo dia? Não é agradável o nosso relacionamento com o nosso filho todo dia? Então por que não pode ser com o marido? Exatamente, você fez até uma comparação interessante, porque assim... os pais, vou colocar aqui as mães, elas não desistem, de modo geral, dos filhos. Todos os dias elas falam, escove os dentes, arrume seu quarto, tome banho, vá comer. Isso. Né? A criança às vezes já sabe aquilo, mas ela faz questão de continuar. Se você sai para o trabalho, você se arruma, você se ajeita tal, e aí você tem que estar pronta para o trabalho. O casamento, ou as relações de modo geral, elas precisam ser vistas dessa forma. Eu preciso ter cuidado todos os dias, eu preciso me arrumar, eu preciso me dedicar
sempre, né? É claro que tem aquele dia que a gente quer estar de pijama, né, o coque, o rabo de cavalo, mas a gente precisa se dedicar, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa cuidar do outro. Isso não é sobre ser mãe ou ser pai do seu companheiro, da sua companheira, mas é importante que se tenha esse cuidado, que se demonstre esse amor. E mostrar a utilidade. O outro tem que ver, nossa, ela é útil para mim nisso, ela sabe fazer aquilo muito bem feito, eu dependo dela para alguma coisa, e faça o outro depender de você para alguma coisa, de uma coisa bem feita que você faz. Seja uma comida boa, seja arrumar as camisas dele ali. Eu acho que é um esforço que a gente deve fazer para que o nosso parceiro entenda quanto boa você é, o quão mulher maravilhosa você é. Porque tem a palavra bíblica, diz bem que a mulher sábia edifica o lar. No lugar dela trazer à tona aquela questão ruim, ela vai trazer à tona do quanto ela é boa, do quanto ela é maravilhosa. Possivelmente tentar não deixar transparente os seus defeitos, que ninguém é perfeito, mas não tentar deixar transparente os seus defeitos para que o seu esposo só veja que você é maravilhosa, que você se dedica ao lar, que você organiza as coisas da criança, que você tá bonita ali também. Eu sei que tem como, só a mulher sabe como se virar numa situação como essa, mas eu sempre costumo dizer às minhas amigas que perguntam, que a gente troca sempre experiência, faça ele se sentir necessário a sua presença. Seja útil para ele naquele relacionamento. Faça ele entender que, se você for embora, a coisa vai virar de cabeça para baixo. E nunca deixe a certeza que você está sempre ali, independente de qualquer situação. Porque aí você se anula. Você diz, olha, eu estou aqui, estou bem, quero resgatar esse relacionamento, quero fazer ele ser um bom relacionamento. Mas se você não quiser, eu também posso ir embora. Porque aí a gente deixa a outra pessoa entender que se perder, vai perder muita coisa. Se perder, vai perder muito. Ter muito marido aí, acha, não, ela não vai embora não tem pra onde ir, não. Enfim, uma série de coisas. A gente não pode também fazer com que os relacionamentos cheguem nesse ponto, não é verdade, doutora? Isso, é verdade. E aí tem mais pergunta voltada a essa questão sobre os filhos. Como os ciúmes ali entre filhos de outros relacionamentos, ciúmes com relação ao trabalho. Tem muita pergunta, a gente ia colocar uma aqui na tela, mas infelizmente travou. Mas a produção já está me passando, que é sobre a questão de ciúmes. Dá certo colocar? Já dá? Então coloque aqui. Dá certo colocar. Aí, bom dia, eu conheci uma pessoa e ele é muito ciumento. Eu fico sem entender, ele fica com ciúmes sem motivo nenhum. Do nada assim, e aí? Olha, isso também não é saudável. Ah, doutora. Veja só. Ter ciúme é natural, é comum nos relacionamentos, ok. Mas esse ciúme, da forma como ela traz, né, sem motivo nenhum, os ciúmes excessivos, eles têm um cunho patológico. Que seja, uma pessoa já foi muito traída, uma pessoa trai, ou uma pessoa tem uma percepção distorcida da realidade. Em nenhuma dessas situações é interessante você começar um relacionamento. Muito bom. Pede para trocar roupa, pede para não olhar para os lados, pede o celular para conferir o tempo todo. Isso é muito desgastante numa relação. Então é importante ela colocar limites, né? Dizer assim, olha, dessa forma não dá, olha, preciso que seja assim, preciso que você confie. Isso. Né? Mostrar confiança, confiar na pessoa, ou não dá certo se manter numa relação assim. É muito desgastante. Falando nessa questão do ciúme, tem como a gente colocar, como é que eu posso dizer, fazer com que a outra pessoa se sinta segura em alguns gestos, atos? Tem como eu melhorar esse relacionamento com uma pessoa ciumenta, fazendo ele se sentir seguro de que eu não vou trair, de que eu não vou fazer nada de errado? Há sinais que eu posso dar para aquela pessoa para transmitir segurança? É no diálogo, sabe? É no diálogo, porque, ok, vamos sair. Ah, você olhou para o lado, eu vi que você olhou para uma pessoa que passou. Não olhei, por que você acha isso? Sabe? Conversar com tranquilidade e pedir para a pessoa se controlar em relação a isso, e parando em relação a isso, procurar ajuda, né? Procurar um psicólogo em relação a isso, porque a pessoa começa a se anular, aí ela começa a se fechar, ela começa a andar com a cabeça baixa, ela começa a não querer mais usar o celular, tudo para evitar que a outra pessoa esquente a cabeça, brigue com ela. Isso não é interessante, essa autoanulação, ela não é interessante. Verdade. Você colocou a questão dos filhos, né? Veja, as pessoas têm histórias, né? Tem construções anteriores. Às vezes são de filhos, às vezes é de um parente que ele precisa cuidar, que é muito enfermo. Então as pessoas vêm com bagagens e é preciso saber que um relacionamento ele traz essa construção, né? Você nunca casa, né? Tem essa fala que é muito comum, você nunca casa com a pessoa sozinha, você casa com a pessoa e com a família dela. Porque verdade. De alguma forma vai haver essa interação. E se você se relaciona com uma pessoa que tem filhos pequenos, você precisa entender que essas crianças,
adolescentes, seja o que for, eles também precisam de cuidado, eles também precisam de tempo, eles também precisam de atenção. E o mais interessante é que você consiga agregar essas pessoas junto a você. Né? Ficar com birra, com disputas, isso não vai dar. Exatamente, exatamente. Nossa, olha, infelizmente o nosso horário é muito curto, mas é um tema que você viu aí, né, doutora? O povo só mandando perguntas, várias perguntas, por quê? Porque relacionamento faz parte de quem somos, né? Sozinho a gente não é ninguém, então a gente sempre precisa de alguém para estar ao nosso lado. E como construir relações saudáveis é muito importante a gente estar estudando, sendo orientado, por isso já te agradeço demais pela sua disponibilidade em estar aqui no nosso programa. Deixa aí os minutos finais para que você possa dizer suas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar, quem tiver mais dúvidas, se pode interagir com você, enfim. E meu muito obrigada, viu? Obrigada também, Sabrina. Meu Instagram é @linharuda_fonseca, né? Se tiver dúvidas, pode falar. E principalmente, gente, diálogo é a base de todo relacionamento. É verdade, sem isso aí a gente não consegue construir nada, não é verdade? Tá aí, pessoal, então fica a dica, viu? Segue lá no Instagram, a doutora Aline está disponível para tirar todas as suas dúvidas também. Interage e olha, não esquece, pessoal, coloca Jesus também na cena do teu casamento. Chama mais esse elemento tão importante que é quem conduz a nossa vida em todos os aspectos e pode estar te ajudando também a ter essa orientação aí dentro de casa, viu? Mas não desiste que a gente só casa ali para viver feliz. Aliás, todos nós temos relações para sermos felizes. Então, a felicidade tem que estar acima de todas as coisas. Por isso, faça de tudo para você ser feliz, tá bom? Gente, eu vou a um breve intervalo comercial. Volto daqui a pouquinho com mais dicas de